Saudação de paz, Deus abençoe você, sua casa, sua família e o fruto do seu trabalho. Estamos já na quarta parte da matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. E hoje nós vamos falar, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a graça de Deus. Nós estamos na quarta parte da nossa matéria. Nós dividimos em parte porque ia ficar muito grande, então nós dividimos. E tudo que nós falamos aqui não é no intuito de esgotar totalmente o tema, não, porque o tema é muito complexo e tem assunto para meses, se nós aprofundarmos, pisarmos fundo aqui no acelerador. Então a gente pega umas partes mais basilares e explicamos para que você possa ter um entendimento, um bom entendimento daquilo que está sendo proposto através dessas aulas. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno e soberano, graças te damos mais uma vez. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, como mestre, como bom professor, venha nos guiar, venha nos direcionar, venha trazer luz, esclarecimento ao nosso entendimento. Como diz o salmista, abra os meus olhos, abre meus olhos, para que eu possa, para que venha ser desvendado as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Senhor, seja a tua graça, e que essa semente, que é a tua palavra, seja semeada num coração que representa a boa terra, venha produzir frutos e o teu nome glorificado. Repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor, todas as armas forjadas do nosso adversário, e fica conosco sempre, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar aqui, a graça de Deus, e aqui diz: cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Então, veja bem, nós cremos que os seres humanos, todos os seres humanos, eles foram atingidos pelo pecado a ponto de, pelo próprio ser humano, se dependesse apenas do ser humano, o ser humano não buscaria a Deus. Prova disso nós vemos quando Adão pecou, Adão se escondeu. Quando Deus falou com ele, ele falou assim: eu tive medo e me escondi. Ele se escondeu, né? E ele percebeu que estava nu. Acabou que quem foi em busca de relacionamento não foi Adão que buscou a Deus depois do pecado, foi Deus que foi em busca de Adão. Por isso que o Evangelho, ele não é um homem buscando Deus, é Deus em busca do homem. Jesus disse: eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então não é religião, o Evangelho não é religião, porque religião é a tentativa do homem se conectar com Deus, mas Evangelho é Deus indo em busca da alma perdida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é mentira quando algumas pessoas dizem que nós ensinamos que o homem ele se achega a Deus por ele mesmo. Não. Quando nós falamos que nós devemos buscar a Deus, você que não serve a Deus deve buscar a Deus, o ímpio deve buscar a Deus, as pessoas que não têm comunhão com Deus devem buscar a Deus. Quando nós falamos isso, é porque nós cremos que essas pessoas já foram atingidas pela graça, porque a graça foi manifestada a todos os seres humanos, né? Manifestando, potencializando a salvação para todos eles. Então Deus
ele manifestou a sua graça à humanidade, e por isso a humanidade pode buscar a Deus, não por ela mesma, mas pela graça de Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecer essa graça de Deus. E essa graça é o quê? O significado de graça, ele é um favor imerecido. Caiu aqui, mas deu tudo certo aqui agora. O significado de graça é favor imerecido. Ninguém merece a graça. Graça é Deus dando para quem não merece. E não tem nada que você possa fazer para merecê-la. A única coisa que você faz, sabe o que é? Estender a mão para receber. Igual um mendigo, quando você dá uma esmola para um mendigo, você não dá porque o mendigo merece ou deixa de merecer. Você está dando esmola por amor, porque você quer dar. Então nós recebemos a graça na condição de um mendigo, na condição de um miserável, na condição de que não merecemos e não fazemos nada para tê-la, a não ser abraçá-la, a não ser estender a mão e receber. Oh glória! A Bíblia ensina que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então olha só, a Bíblia, ela diz, Romanos capítulo 3, versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecado. Qual que é a condição que o homem está ou estava quando ele não consegue buscar a Deus? Essa condição se chama mortos em pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz morto em ofensas, porque o pecado é uma ofensa a Deus. A ideia de morte aqui é de separação e não de aniquilamento. Está escrito aqui, a ideia de morte aqui é de separação e não de aniquilamento. Por quê? Por que a pessoa que está morta espiritualmente, eu já expliquei isso, ela não foi aniquilada no sentido de ser extinto, porque a pessoa, ela ouve, ela continua falando, vivendo espiritualmente, ela continua existindo espiritualmente, ela ouve a voz de Deus espiritualmente, só que ela não consegue responder positivamente, é só isso. A pessoa não ouve, claro que ouve, consegue até conversar. Adão não estava morto espiritualmente, não ouviu a voz de Deus no jardim, não conversou com Deus, mas não conseguia responder positivamente, em concordância, à altura, com os padrões, com aquilo que Deus queria, porque morte significa separação. Ou seja, Adão, quando pecou, ele perdeu a comunhão, perdeu a koinonia, ele não está mais unido, conectado com Deus, ele estava separado de Deus. É isso que acontece, isso é morte espiritual. Morte espiritual é separação do espírito do homem com o espírito de Deus. Esse é o estado de todas as pessoas, exceto Cristo. Todos nascidos de mulher nasceram mortos em pecado por causa do pecado de Adão, que se alastrou, e todos que descendem de Adão, como nós, estamos debaixo desse pecado. Cristo veio do céu. Mas ele é humano. Mas a semente
não foi corruptível. A semente que foi lançada no ventre de Maria, ela não é corruptível, não foi produzida de forma natural, mas foi através de um milagre. A concepção dela foi obra não do homem, mas obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele nasceu sem pecado e não pecou. Louvado seja Deus. Que plano glorioso e maravilhoso da parte de Deus. Então Jesus, quando ele nasceu, ele não nasceu morto em pecado, morto em ofensa. Ele não nasceu com pecado original, que assim muitos chamam. Então morte é separação. O bebê, por mais puro que ele seja, por mais sem maldade que ele seja, ainda o bebê é contemplado e é imputado sobre ele este pecado de Adão. Mas se ao bebê é imputado esse pecado, então por que vocês falam que a criança é salva? Por causa da graça. Ela é assistida pela graça, porque ela está na fase, na idade, no período que nós chamamos de período da inocência. Uma criança não tem condição de ter consciência do pecado. Então, ela é assistida integralmente, 100%, pela graça de Deus. Agora, nós que temos consciência do pecado, temos que dar um jeito na vida, temos que dar um jeito e prosseguir, e receber, e aceitar Jesus, e perseverar até o fim. A ideia da morte aqui é de separação e não de aniquilamento. Então eu já falei aqui que Adão estava morto, ele pecou e morreu espiritualmente, e continuou conversando com Deus. Deus derrama sua graça, sem qual o homem não pode entender as coisas espirituais, ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa na salvação. Jonas 2,9, do Senhor vem a salvação. A iniciativa da salvação, ela começa em Deus, termina em Deus, provém de Deus. Deus é o sustentador, Ele é o provedor da salvação, tudo para a glória dele. Irmãos, quando alguém diz assim que o morto não reage, eu não posso pegar uma morte física e comparar com a morte espiritual. Por quê? Porque na morte física o corpo fica inerte, mas a alma, ela continua vivendo. Então, se eu falar que uma pessoa está morta espiritualmente, eu não posso falar que ela não está reagindo, não está pensando, não posso falar que ela está imóvel, não posso falar que ela não está ouvindo, ela está ouvindo. Tanto é que tem muitos aí adoradores que adoram o diabo, que eles no mundo espiritual se movimentam, eles ouvem, enxergam um mundo espiritual. Então como é que eu vou falar que uma pessoa dessa é igual um morto que está no caixão que não está reagindo? Ele reage e faz uma bagunça terrível no mundo espiritual. Se não fosse a graça de Deus, a gente não triunfaria, mas pela graça, oh aleluia, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então nós temos que tomar cuidado com essa comparação, com essa analogia, amém? Então Deus é o provedor da salvação, a salvação ela vem de Deus, começa em Deus, termina em Deus. Deus é o sustentador da salvação e Ele age em favor das pessoas. A graça é um favor imerecido. Isso aqui que você tem que ter em mente, ó, graça é um favor imerecido. Nós merecemos?
Não, nós não merecemos a graça, mas é Deus dando para quem não merece. Vamos ver aqui. E por meio da graça que Deus capacita, olha só, capacita o ser humano. Por meio da graça, o que Deus faz? Deus capacita o ser humano. Por meio da graça, Deus dá capacidade ao ser humano. Capacidade de quê? Para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Ô glória! Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Não é por obras. Romanos 11:6. Não é por obras que eu respondo o chamado de Deus e vou ser salvo. É pela graça. É pela graça. A graça me capacita. Aleluia. A graça de Deus é uma graça capacitadora, que te capacita a fazer o quê? A ouvir, a reagir e aceitar. Oh glória! Deus é maravilhoso, irmãos. Quão bondoso é e quão maravilhoso é nós estudarmos sobre a graça de Deus. Todavia, os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha. Quem habilita eu escolher é a graça. Eu não escolho por mim mesmo, eu escolho por quê? Por que eu posso escolher? Como eu falei na aula passada aqui, que Deus deu direito aos seres humanos de escolher se quer ficar com Ele, viver com Ele ou sem Ele. Gênesis 3,15, Gênesis 2,9, Deuteronômio 30:19, Josué capítulo 24, versículo 15, primeiro livro dos Reis 18:18. Eu li esses textos, Mateus 16:24, nós trabalhamos, Mateus capítulo 23, nós trabalhamos esses textos, falando que Deus deu ao homem o que? Livre-arbítrio, capacidade de quê? De decidir, mas essa capacitação, ela vem pela graça, ô glória, pela graça. E nós lemos que a graça, ela foi o que? Ela foi extensiva, manifestada a todos os seres humanos, a todos os seres humanos, amém? Então, é mentira quando alguém diz que sem a graça de Deus nós podemos escolher. Não, irmãos, só podemos escolher porque a graça nos habilita a escolher. Uma vez essa graça nos habilitando a escolher, então nós podemos escolher se queremos ou não Deus. Mas quando essa graça foi manifestada de forma plena na cruz do Calvário, de forma comum, desde a fundação do mundo, a graça de Deus tem sido manifestada. Você quer ver? Graça é dando para quem para quem não merece. É Deus dando a quem não merece. Justiça é Deus dando aquilo que a pessoa merece. Misericórdia é Deus não dando aquilo que a pessoa merece. Entendeu? Graça, vou repetir, é Deus dando a quem não merece. Justiça é Deus dando aquilo que a pessoa merece. E misericórdia é Deus não dando aquilo que a pessoa merece. Adão pecou. O que Adão merecia de imediato? Morrer, voltar ao pó de imediato e ir para o inferno. É isso que Adão merecia. Isso seria justiça. Agora, Deus usou da graça com Adão. Por quê? Porque Deus
deu para ele o que ele não merecia, uma oportunidade ou glória. E Deus usou de misericórdia para com Adão. Por que Deus usou de misericórdia para com Adão e Eva? Porque Deus não deu a ele o que eles mereciam. Deus não deu a ele o que ele merecia. Meu filho está brincando, fazendo bagunça aqui. Só Deus. Não brinca assim, tá? Então o que acontece? Isso é misericórdia de Deus sobre a sua vida. É misericórdia de Deus na sua vida. Não brinca que o papai está dando aula. Então se você brincar, aí minha filha, a misericórdia vai cessar, você vai apanhar. Tá bom? Então deixa o papai acabar aqui. Exemplo de misericórdia. Não vou dar o que ele merece. Bom, porque está fazendo bagunça. Vem cá para você ver aqui, o pessoal te ver isso aqui. Então não faz bagunça aí não. Você escutou o que eu falei, né? Então vamos aqui. Deus usou de misericórdia com Adão, não dando a Adão o que Adão merecia. Graça. Vamos voltar para a graça aqui então. Então é a graça de Deus que nos habilita a fazer nossas escolhas. E eu falei para você que a graça é manifestada desde a fundação do mundo. Eu dei o exemplo de Adão, eu poderia dar o exemplo de Noé, falando que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, e poderia falar sobre vários assuntos aqui, mas a graça de forma plena, ela foi revelada, manifestada por Jesus Cristo. Pega a água, pai, aqui, e para de correr aí, isso, e para de correr aí, tá bom? Olha o que diz João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de quem? De Deus, de Jesus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, que doutrina? A doutrina que Jesus estava pregando. Doutrina que é ensinamento. Doutrina é ensinamento. Pelo mesmo ensinamento conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. É Jesus falando, porque Jesus falava que o que ele estava falando não provinha dele mesmo, mas provinha do Pai. E conforme o Pai instruía, ele falava. E ele fez tudo aquilo que ele viu o Pai fazer. E aquilo que o Pai faz, ele faz igualzinho. Então, Deus proveu a salvação para todas. Isso aqui é maravilhoso. Deus proveu a salvação. Tudo bem, pode vir devagar. Deus proveu a salvação para todas as pessoas. Tá bom, agora o pai está acabando da aula aqui. Até que transbordar. Deus te abençoe, tá? Para de correr, viu? Pode brincar, mas sem correria. Então Deus proveu a salvação para todas. E todas aqui, irmão, é todas mesmo. Todas aqui não significa alguns não, ou muitos não. Todas aqui é todas mesmo. Mas essa salvação, preste bem atenção, Deus providenciou para todas as pessoas. Mas essa salvação, ela aplica-se, ela é aplicada somente aqueles que creem. Então Deus deu graça para todos, deu. Mas qual que como é que funciona a salvação? Efésios 2:8. A salvação, ela é
pela graça, mas o meio para obter ela é a fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se a salvação é pela graça e o meio é pela fé, e a fé ela vem através de quê? De ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem através de ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Você quer ter fé? Então você tem que ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem ter fé. Eu quero ter fé, mas não quer ler a palavra, não quer ouvir a palavra, não quer ter comunhão com Deus da palavra. Aí fica difícil. Se a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Somente aqueles que creem é que serão salvos. Somente aqueles que creem, aqueles que têm condições psicológicas desenvolvidas, tem boa acuidade mental, não tem problema mental, mas eles conseguem discernir, então você vai ser cobrado. Mas e as pessoas que não batem bem? Isso aí é com Deus. Eu estou falando para você que Deus deu graça para ter discernimento das coisas. Você vai ser cobrado desse jeito. Os outros, Deus tem a sua forma de exercer o seu julgamento sem prejudicar a pessoa, sem fazer e cometer injustiça com a pessoa. Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Então não tem conflito aqui nenhum. O ser humano é livre para escolher, né? Pela graça de Deus, se ele quer Deus ou não quer Deus. Se ele quiser Deus, tem um lugarzinho para ele. Se ele não quiser, tem um outro lugarzinho também reservado para ele. Porque o ser humano sem Deus é uma coisa, Deus sem o ser humano vai continuar sendo Deus. Amém? Então aqui a graça de Deus ela deve ser buscada, Hebreus 4,16. A graça de Deus ela deve ser desejada. E se você quer mais graça de Deus para fazer alguma coisa, ore, medite na palavra, busque a Ele continuamente. Você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Ninguém que busca a graça de Deus vai ficar querendo fazer coisa errada, não. Você quer graça de Deus para realizar algo? Busque isso em Cristo Jesus e você vai encontrar. Amém? Algumas pessoas podem resistir a essa graça, e agora que há o conflito. Por quê? Porque esse favor imerecido de Deus, a pessoa pode rejeitar. Assim como um presente, né? Está ali um mendigo ali, está ali um mendigo, você vai dar o presente para ele pode rejeitar esse presente. Então a graça de Deus, ela pode ser resistida. A graça de Deus, ela pode ser resistida. Hebreus capítulo 12, versículo 15, eu vou ler aqui em algumas versões aqui, olha o que diz, Hebreus 12, 15, olha o que diz: e tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Quando aqui está falando, tendo cuidado que ninguém se prive, se privar aqui
é desapossar de alguma coisa, é você se abster-se de alguma coisa. A NVT, ela fala assim: cuidem que um dos outros, para que nenhum de vós deixe de experimentar. Então, abster aqui, na NVT, é traduzido como deixe de experimentar. E em outras traduções aqui, é traduzida como ninguém abandone, ou seja, privar, aqui é abandonar a graça de Deus. Então, na NTLH, ela traduz assim: cuidem, toma cuidado para que ninguém abandone a graça. Então, a graça, ela pode ser resistida, abandonada, a pessoa pode deixar de experimentar os benefícios da graça, porque ela está abandonando a graça de Deus. E isso pode chegar no estágio de cauterização de mente, endurecimento de coração, e a pessoa perder a bênção. A pessoa tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que é possível receber a graça de Deus em vão. Irmãos, eu estou tratando desse caso porque se a Bíblia não desse possibilidade para isso, eu não traria aqui para vocês. Mas se a Bíblia diz que você pode se abster da graça, abandonar a graça, e que você tem que fazer o quê? Que é possível receber ela em vão, então eu tenho que falar sobre isso, porque mascarar o texto bíblico é antibíblico. O teólogo tem a obrigação, no mínimo, de dizer aquilo que a Bíblia está dizendo, não acrescentando as coisas. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: e nós, cooperando também com ele, ou seja, com Cristo, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Como cooperadores de Deus, a versão NVT agora: como cooperadores de Deus, suplicamos vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Agora eu vou ler aqui na NTLH. Eu li na Almeida Revista e Corrigida. Agora eu vou ler aqui para você. Li na NVT, Nova Versão Transformadora. Agora eu vou ler aqui para você na NTLH. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz: portanto, nós, companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Ou seja, Paulo está falando através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, aconselhando a igreja de Corinto: perseverem na graça, não abandonem a graça, permaneçam na graça, porque tem muita gente que recebe, mas depois abandona, pula do barco, sai fora. Tem essa possibilidade? Tem. Então nós não podemos recebê-la em vão. Deixar de lado, desconsiderar, fazer pouco caso. Nós não podemos proceder de maneira nenhuma dessa forma. Antes, nós temos que viver na graça de Deus. Olha o que Paulo fala: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus,
não haveria necessidade de Cristo morrer. Antes, a salvação, ela não é produzida por obras da lei, mas é pela graça de Deus. Oh glória! Então, olha o cuidado e o zelo que nós temos que ter. Gálatas 5, 4, vamos prosseguir aqui, ó. Gálatas 5, versículo 4, vamos ver o que fala lá. Vamos ver o que fala lá. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tem caído. Meu Deus do céu! Olha o que a NVT diz: pois se vocês procuram tornar-se justo diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Vamos ver outra tradução de Bíblia aqui, NVT, Gálatas 5:4, o que diz? Vocês querem que Deus os aceite, porque vocês obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm. Opa, caiu aqui. E não têm a graça de Deus. Olha que terrível. Uma expressão diz não tem a graça de Deus, outra expressão diz caíram para longe da graça, e outro texto aqui, o que diz? Ó, da graça tem caído. É possível isso acontecer? Sim. A Bíblia é uma espada de dois gumes. Vem e volta, irmãos. O que os Gálatas estavam fazendo? Alguns dos Gálatas tinham substituído a fé em Cristo pela fé na obediência à lei. Paulo declara que os tais caíram da graça. Cair da graça é estar alienado de Cristo. Cair da graça é estar alienado de Cristo. É abandonar o princípio da graça de Deus, que nos traz a vida e salvação. Foque nessa palavra aqui, abandonar o princípio da graça de Deus, porque a graça nos foi dada através de quem? A graça nos foi dada através de Cristo. É anular nossa associação com Cristo e deixar de permanecer nele. Meu Deus, que Deus nos livre disso, irmão. Que Deus nos livre desse mal e que Deus nos livre desse tipo de pecado. Já pensou um cristão deixar de permanecer na graça, anular a associação com Cristo, abandonar o princípio da graça, cair da graça, não ter mais a graça de Deus sobre a vida dele? E para finalizar, Atos, capítulo de número 7, Atos 7, versículo de número 51. Eu estou abrindo Bíblia aqui com vocês, para explicar aqui vocês que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Jesus disse: ninguém pode tirar a ovelha da minha mão. Não pode tirar enquanto você obedece e permanece em Cristo. Mas se você não quiser Jesus mais, meu irmão, sinto muito lhe dizer, você vai perder sua bênção. E perdeu, já era. Olha só, homens de dura serviço. Dura serviço. Dura serviço aqui, essa parte aqui igual porco, que não consegue olhar para cima. Estevão chama ele de homens de dura serviço. São inflexíveis, incircuncisos de coração e ouvido, ou seja,
O coração dele não é um coração separado para Deus. O ouvido dele, ele não se inclina para ouvir as coisas de Deus. Vós sempre, ou seja, isso tem mostrado uma continuidade, não é, eu não quero hoje, não, é um ato contínuo que eles estavam cometendo. Resistir aqui é se colocar contra, é se opor ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. Então, ou seja, essas pessoas estavam se opondo à vontade de Deus, não estavam o quê? Não estavam colaborando, não estavam cooperando, não eram cooperadores de Deus. Pelo contrário, eles estavam resistindo, se opondo ao Espírito Santo. E o único quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso, se pecar contra ele, não tem perdão. Porque a Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então quem quebra e quem convence você da incredulidade é o Espírito Santo. Ele fala da justiça porque eu vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele está o quê? Julgado. Então cuidado, que Deus nos livre de assim procedermos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e o fruto do seu trabalho. Aí nós temos aqui apenas uma matéria que eu já dei aqui, a introdução aqui, que é você resistir ao Espírito Santo, que é você resistir à graça de Deus, e automaticamente, se você resiste à graça de Deus, é possível você perder a sua salvação. Mas para que você não perca, permaneça firme. E se você tiver cometido pecado, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Que Deus te abençoe. A você, sua casa, a sua família e o fruto do seu trabalho.